tomada do crescimento econômico. Eu gostaria de dar primeiro boas-vindas aos nossos convidados, governador Eduardo Leite, ex-ministro Mandetta, ex-ministro Ciro Gomes. Muito bem-vindo e muito obrigado por participar dessa primeira discussão importante sobre propostas para o Brasil. Esse debate tem como finalidade ajudar você a conhecer melhor os candidatos dos presidenciáveis do Centro Democrático, suas ideias e suas propostas. Como eu disse, neste tema de hoje vamos discutir a questão da pandemia e do crescimento econômico. Dois assuntos que já deixaram cicatrizes gigantescas no país. A pandemia, mais de 500 mil pessoas já morreram e aumentou radicalmente a desigualdade social no país. 20 milhões de pessoas voltaram à extrema pobreza. Na questão da economia, o legado do lulopetismo e do bolsonarismo é uma tragédia para os brasileiros. Nós, infelizmente, temos no nosso ranking 3 assuntos terríveis. Primeiro, recorde de estagnação econômica. Há 10 anos, o Brasil não cresce. Recorde de desemprego. 15 milhões de brasileiros estão sem trabalhar. Terceiro, recorde de endividamento das famílias brasileiras. Portanto, atingindo os assuntos que vamos tratar: renda, emprego e retomada do crescimento econômico. Nesse primeiro bloco, eu farei uma pergunta comum aos 3 presidenciáveis, que terão 2 minutos para responder. Muito boa noite a todos vocês. A pergunta que eu faria, e pela ordem do sorteio, será o primeiro a responder o ex-ministro Mandetta, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes e depois pelo governador Eduardo Leite. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: quais são as 3 medidas que vocês tomariam para resgatar a confiança no Brasil, resgatar a capacidade de investimento para gerarmos renda e emprego para os brasileiros? Mandetta, 2 minutos. Obrigado, Luiz Felipe Dávila. Meus cumprimentos à sua liderança, o nosso Centro de Liderança Pública, CLP, e à TV Estadão, por esse espaço democrático, numa democracia que tanto tem a ver exatamente com essa pergunta. O primeiro conceito é que esse vírus ele vai além de pegar o indivíduo, que a gente lamenta essa quantidade de mortes. Ele atinge a sociedade, uma sociedade que já vinha com problemas graves de condução de política econômica. Ao entrar numa presidência da República, a primeira coisa é confiança. Confiança de que você vá fazer o equilíbrio fiscal, você vá partir para uma reforma tributária que seja menos complexa, sem aumentar a carga tributária, dando espaço, e colocar o crédito e o estímulo principalmente nos setores mais afetados. Nós vamos ter que fazer transferência de renda por um bom tempo, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão privadas em insegurança alimentar. A confiança para que se dê um passo à frente, ela vem junto da palavra união, pacificação, reconstrução. Somente propostas que sejam democráticas, de equilíbrio político, que possam traduzir investimentos em construção civil, que é um grande setor empregador, numa reforma tributária que seja menos complexa e, principalmente, que não onere o investimento na ponta que gera emprego, e uma política de retomada de industrialização. Nesse episódio, a industrialização da saúde, que tem um déficit em balança de 38 bilhões de dólares, nós ficamos devendo até uma máscara dessa, de tanto que desindustrializamos. Então, é um setor que pode, sim, dentre outros, puxar, junto com o turismo, enfim, com uma série de setores que precisam de estímulos para retomar e garantir a confiança no Brasil. Agora passo a palavra ao ministro Ciro Gomes. Bom, muito boa noite a você, Felipe Dávila. Meus cumprimentos muito afetuosos e respeitosos ao Luiz Mandetta e ao governador Eduardo Leite. Minha saudação a todos que estão nos acompanhando. Se eu algum dia tiver a honra e o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente,
eu tratarei de devolver ao país uma noção de projeto nacional de desenvolvimento. Vira uma obsessão para mim. Hoje, Felipe, ninguém sabe para onde o Brasil está indo em nenhum setor. E nada sério, em nação nenhuma do mundo, se constrói da mão para a boca no varejo do dia a dia, como o Brasil tem dispersado as suas energias. 3 providências de curto prazo. Ir em socorro das famílias endividadas, são 63 milhões de brasileiros humilhados no SPC, e em socorro, segunda providência, das 6 milhões de empresas, micro e pequenas especialmente, também colapsadas, são 6 milhões delas no Serasa, na antessala de quebrar, e esse é o principal motor da atividade econômica privada, o consumo das famílias e o investimento empresarial privado. É preciso urgentemente criar uma condição, e eu tenho uma proposta que eu vou detalhar oportunamente, de 3 trilhões de reais em 10 anos para retomar o investimento público em infraestrutura com os cuidados, naturalmente, de não perder o equilíbrio fiscal, que é um dogma de honra e de fé para mim, que já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda e não tem um dia único sequer de déficit. Mas, na sequência, nós precisamos dizer ao povo brasileiro qual é a Constituição que nós queremos. Virou uma coxa de retalhos completamente contraditória, coisas absurdas que estão se enxertando ali, sem nenhum cuidado, tipo teto de gastos. O valor perseguido é correto, mas a forma de fazer é única no Brasil e vai criar um constrangimento impossível para a governança do país. E, em segundo lugar, o desenho político. Nós estamos vendo aí, não é mais possível replicar essa estratégia que, a pretexto de um certo pragmatismo, contemporiza, que é a única coisa que não muda no Brasil, com a ladroeira levado ao elemento central do modelo de poder que domina o Brasil nos últimos 30 anos. Eu lamento muito ter que dizer isso, mas esse é o fato que nós temos que achar o caminho para resolver. Governador Eduardo Leite. Muito obrigado, Luiz Felipe. Peço licença para cumprimentar também Ciro, Mandetta, quem está nos acompanhando. Olha, em primeiro lugar, uma honra poder participar aqui de um debate que talvez a gente possa buscar mais debater convergências até do que divergências, quando é próprio no período eleitoral que candidatos sublinhem as suas diferenças e a gente pode discutir o futuro do país, discutir aquilo que a gente quer para o nosso Brasil no pós-pandemia. Evidentemente, nesse momento, nosso respeito a quem perdeu familiares e amigos nessa pandemia, pela mais do que omissão da liderança maior da nação, uma liderança no sentido contrário, porque se fosse apenas omissão já seria ruim, mas enfrentou, foi contra as medidas que mundialmente estavam consagradas como as necessárias para salvar vidas. E a vacinação, que a gente espera possa aí se expandir nos próximos meses, infelizmente também enfrenta seus escândalos, porque a vacinação é o primeiro passo para que a gente possa ter tranquilidade para uma retomada forte da economia. E no sentido seguinte, depois da vacinação, depois da pandemia, a gente precisa pensar o crescimento da economia do Brasil para além da recuperação da pandemia. Naturalmente, durante o coronavírus, durante esse momento, a gente precisou ter medidas extraordinárias de gastos públicos para auxílio emergencial que foram extremamente necessários e recursos públicos precisaram ser colocados para sustentar serviços para a população. Mas o legado que isso deixa também é um déficit bilionário nas contas públicas que, se não houver demonstração clara de compromisso com o equilíbrio fiscal, afugenta investimentos pela elevação da taxa de juros necessários para rolar essa dívida do país e, consequentemente, desestimulando investimentos no Brasil. Por isso, as 3 medidas, Luiz Felipe, residem no aumento da nossa produtividade, com reformas para simplificação do modelo tributário, educação para ganho de produtividade pelo capital humano, respeito ao meio ambiente e política contra desmatamento e respeito à diversidade da nossa população. Muito obrigado, governador Eduardo Leite. Bom, agora, na segunda parte do nosso bloco, teremos os jornalistas do Estadão fazendo pergunta aos candidatos. A primeira jornalista é a Adriana Ferraz. O candidato tem 2 minutos para responder a pergunta que a jornalista Adriana Ferraz escolher, e depois tem 1 minuto outra pessoa que ela indicar para comentar a pergunta. Adriana. Okay. Boa noite a todos. Minha pergunta, então, é para o ministro Mandetta, com o comentário do ministro Ciro. Ainda sobre os efeitos gravíssimos da pandemia, de Covid-19 no Brasil, revelados aí no número de mortos, número de contaminados, e também na economia, número de desempregados, inflação e tudo mais, o Brasil está às vésperas aí de enfrentar uma nova crise, que é a crise energética, que pode, inclusive, proporcionar eventual racionamento
e aumento na conta de luz que impacta diretamente a vida da população. Isso com botijão de gás já custando 10% do salário mínimo. Queria saber se o senhor acredita que esses problemas econômicos que se revelam tão fortes agora no governo Bolsonaro, se eles vão influenciar o voto daqui a um ano, um pouco mais de um ano, quando for a eleição, e que proposta o senhor teria soluções para esses problemas tão graves? Primeiro, o voto é secundário, ele vai impactar o estômago, o bolso. A nossa política energética, embora melhor do que naquele apagão do governo Fernando Henrique Cardoso, que nós tínhamos quase 90% dependência de hidrelétricas, agora temos 61%, mas ainda muito aquém do que a gente precisa de diversificação de matriz energética. A ida dessas termoelétricas, se acontecer a previsão de reservatórios em 7% em novembro, a gente deve ter um custo extremamente alto com termoelétricas. Isso vai ser mais um golpe numa população que já vem machucada, já vem com perda de renda, já vem com indústria necessitando de energia. A energia é uma das válvulas de saída para você aquecer a economia, são matrizes energéticas mais baratas, que seriam um diferencial. O Brasil tem um potencial energético solar enorme, subaproveitado, eólico subaproveitado. A própria biomassa hoje do grande agro brasileiro subaproveitado, essas são as linhas principais. E uma aceleração e uma política muito mais responsável por parte do grande gerador dos derivados de petróleo. Não se pode mais cometer uma Abreu e Lima custar 20 bilhões e não sair do lugar. Não se pode mais cometer aqueles erros de monopólio e centralização, para que essa política energética ela seja diversificada, com concorrência, plural, para que a gente possa diminuir o custo da energia, que já vinha alto e agora agravado pela questão climática, que tem como pano de fundo também o desequilíbrio climático. Que a gente também tem uma agenda ambiental aqui do lado para falar de energia limpa, para falar de energia renovável, que a gente possa trazer para essa matriz energética brasileira situações que deem perenidade e sustentabilidade na geração de energia, para baixar o preço e ter sempre. Bom, eu tenho boa concordância com o Mandetta na apreciação e quero repisar apenas aqui algumas coisas e discordar num discreto ponto. Não tão discreto assim quando formos implementar essa política. Mas o diagnóstico brasileiro é que há falta de projeto no Brasil. O Brasil não tem nenhum plano, nenhum projeto e deixou essas coisas acontecerem. Segundo, nós estamos vivendo recorde sobre recorde de desmatamento na Amazônia. A gente não é muito acostumado a saber, porque a nossa escola ainda é muito precária, mas a chuva do sul e do sudeste vem de rios aéreos que se formam pela evaporação da Amazônia. Na medida que você destrói a floresta, esses rios estão perdendo suas nascentes. E eu já tinha visto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já tinha mudado bastante o clima quando eu era ministro da Integração Nacional. Passou a se falar de seca no interior do Rio Grande do Sul, procurar poço profundo, construir barragens lá em Santa Maria, na região de Santa Maria. Pois bem, a minha concordância é essa: o Brasil tem que diversificar um projeto energético e a partir de energias limpas. A biomassa, em alguns setores, é absolutamente importante, mas também a eólica e a solar. Só discordo, para deixar em outra oportunidade uma reflexão sobre a política de petróleo, gás e bioenergia. Essas a gente precisa amadurecer melhor. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, ministro Mandetta e ministro Ciro Gomes. Agora eu convido o jornalista Túlio Kruse para fazer a sua pergunta a um candidato e escolher outro para comentar. É uma pergunta para o Ciro Gomes com comentários do Eduardo Leite. Antes da pandemia, o nível de investimento público em saúde no Brasil já estava abaixo da média mundial e o governo federal vinha diminuindo a participação dele no financiamento do Sistema Único de Saúde em relação aos outros entes federativos, os municípios e os estados. A pandemia mostrou a necessidade de investimento na rede hospitalar e a campanha de vacinação não acaba esse ano. Será necessário continuar vacinando por muitos anos. Pergunto o que o senhor mudaria na configuração atual do SUS e como garantir financiamento tendo um orçamento cada vez mais apertado por interesses no Congresso.
Bom, o SUS, em primeiro lugar, tem que ser defendido por quem tem solidariedade com as pessoas mais pobres. Ai de nós, brasileiros, se não fossem os profissionais de saúde e a generosidade do SUS, não é, que abriu suas portas, corremos riscos. O Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde. Entretanto, é um sistema muito bem intencionado que já tem 30 anos. Ele precisa de aperfeiçoamentos. E dois estão embutidos na sua pergunta. O primeiro aperfeiçoamento é a questão da gestão do SUS. Nós não podemos falar em aumento de aplicação de recursos sem estabelecer uma lógica que eu pretendo, enfim, tendo a oportunidade, determinar. Eu fui secretário de saúde. É preciso organizar o SUS numa base de referência e contra-referência. É assim, todo brasileiro devia ter um cartãozinho e devia ter uma porta de entrada no sistema a partir do qual ele não vai escolher mais, mas sim o próprio sistema automaticamente, com a ferramentaria da tecnologia da internet, se faz. Então, a consulta, depois, primeiro a consulta com o médico de família e temos aí que ver a formação. Não é razoável que a solução para baixa atenção básica de saúde seja importar médicos de Cuba, um país mais pobre do que o estado do Ceará. Isso absolutamente não é razoável num país como o nosso, mas tem a ver com a mudança na formação. A partir daí, exames especializados e tomografias e exames em consulta com especialistas, através de uma rede de policlínicas cujo funcionamento já existe lá no estado do Ceará, que eu cito apenas como exemplo daquilo que é praticável. E depois os hospitais secundários e terciários, para os quais as pessoas não devem ir caoticamente, mas sim referidas pelo sistema do sistema de referências do SUS. Essa é a primeira tarefa, organizar e otimizar o dinheiro que já se aplica hoje. Mas, em qualquer circunstância, a gente precisa saber que o sistema inglês, que é o que parece mais com o nosso, gasta 3 ou 4 vezes mais do que o sistema brasileiro. E os custos de saúde, o Mandetta já mencionou, são globalizados, porque o Brasil destruiu seu complexo industrial e está importando tudo do estrangeiro. Portanto, é preciso achar fontes alternativas para reforçar o financiamento do SUS. Eu assumi o governo do Rio Grande do Sul com o Estado devendo R$1 bilhão para os municípios e para os hospitais na área da saúde. Estava atrasando repasses por conta da incapacidade fiscal do Estado. O Rio Grande do Sul estava atrasando salário de servidores e atrasava repasses na saúde. Imagine se a gente estivesse na pandemia com os hospitais com atrasos por parte do Estado e com os municípios também sem receber nos programas básicos. Por isso que eu quero deixar claro que equilíbrio fiscal, ajuste fiscal, ao contrário do palavrão que alguns tentam fazer crer para a população, é pré-requisito para que a gente consiga dar sustentabilidade aos serviços. Os hospitais hoje recebem em dia, os municípios em dia, e nós estamos zerando todo esse passivo que não foi pago nos governos anteriores. O SUS pressupõe a baixa complexidade, com o atendimento nas unidades de saúde, a média complexidade dos especialistas é um grave problema, e aí a gente tem que implementar mais fortemente telemedicina, que para quem tem dinheiro, quem é rico no plano de saúde, já é viabilizada, e na alta complexidade garantir o financiamento para não deixar os hospitais na mão na prestação dos serviços que tem subfinanciamento no SUS. Muito obrigado, governador Eduardo Leite. Muito obrigado, ministro Ciro Gomes. Vamos para o segundo bloco agora. No segundo bloco, os candidatos, os presidenciáveis perguntam entre si. Para cada um, terá uma pergunta ao candidato, 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos o escolhido para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pelo nosso sorteio... Acho que faltou uma pergunta, é isso aqui, né? Faltou uma. Desculpa, faltou. Pedro, esqueci essa. Muito. Desculpa, Pedro, por favor. Pedro Venceslau, faltava uma pergunta do Pedro. Boa noite. A pergunta é para o governador Eduardo Leite, com comentário do ministro Mandetta. O Brasil passou por 2 processos de impeachment desde a redemocratização e agora cresce a pregação por um novo processo de impeachment. O ministro Gilmar Mendes e o ex-presidente Michel Temer defenderam a mudança do sistema para o semipresidencialismo. Eu queria saber o que os senhores acham dessa proposta e se é o momento de discutir uma mudança no sistema político brasileiro. Sem dúvida, a gente tem um modelo que acaba gerando muita instabilidade. O PSDB e eu, dentro do PSDB, somos parlamentaristas. Agora, é claro que para o parlamentarismo se viabilizar, é fundamental ter uma reforma político-eleitoral no sistema partidário, reduzindo o número de partidos, né, ou pelo menos desestimulando a criação de novos partidos no Brasil. Nos anos 90, você tinha os grandes partidos com 90, 100 deputados cada um,
Hoje em dia, o maior partido tem 50. A governabilidade se torna muito difícil e, portanto, a gente precisa, para migrar para um sistema parlamentarista, ainda um caminho mais longo. Portanto, acho que é importante a gente deixar claro sobre impeachment, né? A gente não pode banalizar impeachment, mas a gente também não pode permitir que se banalize a presidência da República, né? A forma como é exercida a presidência da República está, sim, e deve estar sob análise rigorosa dos parlamentares, e uma CPI, como a que nós temos neste momento no Senado da República, investigando fatos e com informações muito graves em relação à pandemia, merece ter toda a atenção para, se for o caso, e inevitável, dar curso a um processo de impeachment. No entanto, como você falou, esta instabilidade política naturalmente acaba gerando receios, né? Riscos também econômicos, porque a insegurança sobre o sistema político do Brasil gera riscos. Riscos são custos, os custos inviabilizam negócios e investimentos, e quem paga o preço, no final das contas, é o povo, porque o país, com este risco, vê negócios se frustrando, a taxa de investimento privado também se reduzindo e, consequentemente, o emprego e a renda da população afetados. Então, reforma política é fundamental. Aliás, entendo que o próximo presidente da República não deva ser candidato à reeleição. Se eu tiver essa oportunidade, já não fui candidato à reeleição como prefeito, nem como governador, para que a gente possa serenar os ânimos do Brasil. Eu concordo em parte do Eduardo, mas há claramente no Brasil uma dualidade. Uma Constituição que, de uma maneira de plebiscito, definiu o presidencialismo, quer dizer, não quis o parlamentarismo, mas com um corpo pensado para o parlamentarismo. Talvez colocar alguns mecanismos típicos do parlamentarismo para a solução de crises. O voto de desconfiança, que é típico do parlamentarismo, quando ele é feito, há o afastamento, mas eleições gerais, tanto para a Câmara quanto para a presidência da República. Talvez seja algo a ser discutido. O parlamentarismo como modelo levaria muito tempo para o povo brasileiro entender, ele já opinou sobre isso, não entendeu, acha que o sistema ainda tem que ser presidencialista dessa maneira como está colocado. Sem a reforma política que tem que ser feita, o país caminha para mais divisão, para mais confusão, para mais dificuldade exatamente de haver harmonia, para pacificar o país, para cicatrizar essa ferida aberta que a gente está vendo. Muito obrigado, Eduardo Leite, Mandetta. E Pedro, muito obrigado. E me desculpe. Bom, vamos agora para o segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos perguntam entre si. Cada um pergunta uma vez para um convidado e o outro comenta. A regra é 30 segundos para se fazer a pergunta, 2 minutos para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pela ordem do sorteio, o primeiro a fazer a pergunta é o ex-ministro Ciro Gomes. Vou perguntar para o Eduardo. Eduardo, acho que está ficando quase engraçada a obsessão com que eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento. É que eu acredito fortemente que só um projeto pensado com começo, meio e fim, com objetivos claros, com orçamentação equilibrada, enfim, e que se decida claramente quem vai pagar o quê da conta, porque o Brasil tem um sistema muito injusto. A minha pergunta é, qual é o seu modelo de desenvolvimento? O que é da sua experiência de governador do Rio Grande do Sul poderia ser aplicado num projeto para o Brasil? Perfeito, obrigado, Ciro. Bom, governar um ente subnacional, um Estado, né, evidentemente é diferente do que é para o Brasil, porque você tem um outro papel na presidência da República. No governo do Rio Grande do Sul, o grande problema era o governo do Estado, com um déficit gigantesco, estava há 3 anos sem pagar salário de servidores na data correta, como eu falei, hospitais atrasados, os municípios recebendo com atraso também o pagamento do que era devido na área da saúde, e a gente teve que promover um forte ajuste, né? Para ter uma ideia, o Estado do Rio Grande do Sul tem um déficit monumental na Previdência, é o maior déficit da Previdência Social dos servidores no Brasil, proporcionalmente à população,
e a gente conseguiu promover uma redução por reformas que fizemos nas carreiras do serviço público, na Previdência, reduzir a despesa com a folha de pagamento, equilibramos a nossa despesa com a nossa receita nesse momento, e agora com as privatizações, as receitas extraordinárias que a gente tem ajudam a investir no Estado para que a gente possa fazer, por exemplo, de 100 milhões de reais que se aplicava anualmente em estradas, que é um nível baixíssimo de investimento, pular para 1 bilhão e 300 milhões de reais que a gente acabou de anunciar, com recursos garantidos por conta do reequilíbrio do Estado. O Estado volta, portanto, a fazer investimentos, volta a pagar os seus compromissos em dia, isso significa redução dos custos para o próprio governo e coloca o foco e a energia do governo naquilo que realmente importa para a população, segurança pública, onde está reduzindo os indicadores de criminalidade, roubos de veículos caíram 50% nos últimos 2 anos no Estado, homicídios caíram mais de 35%. Para o Brasil, a gente precisa aumentar a taxa de produtividade. A produtividade vem da gente poder simplificar a relação do contribuinte, do empreendedor com o fisco. Aí vem a questão da reforma tributária, que é fundamental para colocar a energia de quem empreende em empreender e não em administrar um sistema complexo da tributação. As privatizações, eu entendo que são um caminho importante para colocar mais participação do setor privado em determinados setores que são estratégicos. E, é claro, como eu disse, educação. Né? Se não tiver capital humano bem qualificado, não tem como desenvolver o país. Eu acompanho com muito respeito mesmo e carinho, porque compreendo a importância do Rio Grande do Sul para o equilíbrio da República Brasileira. Quem ama o Brasil sabe o que eu estou querendo dizer. E o que o governador Eduardo está falando é uma coisa grave mesmo. Né? A partir do colapso do endividamento do Rio Grande do Sul, o acordo da dívida que foi lá com o Brito, eu tentei avisá-lo disso, o Rio Grande do Sul devia 100, pagou 500 e está devendo 1 milhão, assim, fazendo as proporções aqui, porque é um negócio de maluco. A Brigada hoje tem menos de a metade do que tinha quando eu era governador, colega do grande brasileiro Alceu Colares, seu antecessor lá. E, de fato, o ajuste fiscal é uma premissa, mas, na minha opinião, o desenvolvimento brasileiro pede uma coisa que é um pouco mais grave e complexa, como você já indicou na antecedência da sua resposta. E isso tem a ver com a restauração da capacidade de investimento da sociedade brasileira. Hoje nós temos a menor taxa de formação bruta do investimento da história brasileira, está atolada em 15%. E, ao contrário do que se mente, a taxa de formação de investimento não é consequência do acaso, mas de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. A minha grande preocupação, Ciro, é que a gente já passou, o próprio Luiz Felipe falou, né, nos últimos anos o Brasil cresceu nada. Né? A gente está estagnado porque houve uma recessão profunda lá em 2015 e 2016, andamos de lado 17, 18, 19, caímos novamente na crise agora da pandemia, em 2020, e o problema é que ao longo desses períodos o Brasil até assistiu, na última década, crescimentos grandes. Teve um crescimento extraordinário em 2010, de 7% da economia, vai ter um crescimento grande neste ano, que vai ser exibido pelo presidente da República como uma grande façanha, mas quando, na verdade, não tem sustentabilidade. Então, a gente precisa melhorar a taxa de crescimento de longo prazo, e para isso a gente precisa tirar obstáculos que travam o crescimento, porque a gente precisa de investimento privado, e aí tem que ter um ambiente regulatório bem definido, segurança jurídica, e a gente precisa também aproveitar a oportunidade que o tema ambiental, que é o que está no centro do mundo, seja usado também como alavanca do desenvolvimento econômico para colocar o Brasil no centro do mundo também pela nossa riqueza de biodiversidade. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Eduardo. Agora, o próximo a perguntar é o governador Eduardo Leite. Vou fazer a pergunta, então, para o Mandetta, aproveitando a experiência que teve à frente ao Ministério da Saúde, em função da pandemia. Nós estamos falando aqui sobre gerenciamento de crise da pandemia e os efeitos dessa falta de coordenação no governo federal para o enfrentamento da pandemia. Queria te ouvir, Mandetta, onde é que você acha que estão os erros e o que deveria ser feito no teu olhar para que a gestão da saúde tivesse reduzido o número de mortes, a perda de vidas e tivesse confiança da população até para a economia sofrer menos? Vindo do governador Eduardo Leite, eu fico muito feliz dessa pergunta, porque, enquanto ministro, eu tratava com o governador medidas, não só com ele, mas com todos os governadores e com todos os prefeitos que faziam essa parte desse pacto federativo que é o SUS. O SUS é composto de União, estados e municípios tripartites sentados permanentemente. A primeira maldade que fizeram na condução dessa pandemia, que é responsável por esse resultado desastroso, foi a quebra do pacto federativo.
O governo federal saiu do controle da pandemia, não queria que se falasse sobre o assunto, fez uma intervenção militar sem preparo técnico, mas principalmente para se ausentar do combate à pandemia, para apontar o dedo e criticar sistematicamente governadores e prefeitos, transferindo a responsabilidade de medidas duras que tinham que ser feitas para preservar vidas. Isso causou uma enorme ruptura no nosso sistema de saúde. O segundo ponto foi o desmanche das equipes técnicas. Nós tínhamos algumas figuras ali, eu cito sempre o exemplo de Wanderson, que é uma referência em epidemiologia e combate a epidemias. Para que retirar um funcionário de carreira que tinha essa expertise? Substituíram por peças que não tinham experiência. Depois faltou um plano de comunicação, faltou credibilidade, faltou transparência nos atos, avisar, pedir o sacrifício para saber qual era o objetivo. Caíram no falso dilema de falar, olha, entre economia e saúde, vamos ficar com a economia. É falso, porque quem faz essa opção, na história, várias epidemias, governos foram nesse caminho, e isso tem muito do ministro da Economia, que influenciou nesse debate, e a economia leva muito mais tempo que é o que a gente está vendo no Brasil, com aí nós perdemos praticamente o primeiro semestre inteiro por inércia do governo federal. Não, eu perdi a conta de quantas reuniões eu fiz com prefeitos no Rio Grande do Sul e quantas vezes nós falamos ao telefone e também presencialmente em função da pandemia. Os momentos de crise é quando mais o governante precisa estar presente. Fui prefeito, momentos que tinha crise de enxurradas, de chuvas, o prefeito não pode ficar no gabinete, tem que ir lá para a linha de frente, acompanhar os bairros que estão atingidos. Como governador, no momento de crise como a pandemia, tem que ir para a linha de frente, tanto quanto, em função da crise fiscal, eu tive que fazer reunião com os sindicatos, mesmo que houvesse divergência, eu sabia que seria atacado nos encaminhamentos que fiz, mas o governante não pode se esconder e, menos ainda, não pode incendiar a discórdia. Por isso, eu acho que é um momento que a gente precisa entender o nível de coordenação. O presidente precisa ser presidente de todos. Conversar com os que divergem dele também, não ouvir apenas os seus, e ter a disponibilidade de construir consensos, especialmente considerando que só tem um inimigo, e não somos nós contra eles, é nós contra o vírus. Com certeza. E tal qual o Ciro fica no Plano Nacional de Desenvolvimento, eu ficava ciência, ciência, ciência. Ciência, foco e disciplina. Ora, qualquer pessoa que analise doença causada por vírus, a grande arma da humanidade sempre foi vacina. Foi assim que a gente enfrentou pólio, difteria, cachumba, sarampo. Era óbvio que o Brasil tinha que ter uma organização para ir contra as vacinas. 81 e-mails da Pfizer oferecendo a vacina para o Brasil e nada. Falavam que $10 era muito caro. E agora na CPI aparece que a Covaxin, que não tinha nem fase 2, quiçá 3, fechando a $15. Além de não adquirir, além de atrasar, ainda agora coloca sob suspeição o uso de dinheiro público na corrupção na compra de vacina, o que é crime. Crime quase que diria hediondo, porque nos privar da vacina, atrasar as vacinas e agora partirem para negociatas em cima de vacinas, me parece que isso é o crime principal desse governo nessa condição. Muito obrigado, Mandetta. Muito obrigado, Eduardo Leite. Agora quem faz a pergunta é o ex-ministro Mandetta. Eu vou fazer para o Ciro para que todos possam falar, que o Ciro já abordou quase tudo que eu ia perguntar para ele, é muito danado, né? Então eu vou fazer uma pergunta que eu lhe confesso que eu ia fazer para o Eduardo, que eu tinha escrito aqui. Deixa eu achá-la porque ela ficou bem organizada. Que era a questão da nossa desindustrialização. Sim. Metade desse setor industrial vai sair fragilizado. Nós já tínhamos uma participação no PIB da indústria que tinha caído, nós estamos aí com uma participação baixíssima, de 13%, 12%, 13%. O que pode ser feito para tirar essa tendência de desindustrialização e essa economia voltada apenas para commodities primárias? Como é que trazer valor agregado e que isso, acoplado com uma política de geração de bons empregos e renda para essa juventude que está vindo? Um projeto nacional de desenvolvimento tem que ter uma ferramenta, entre outras tantas, e essa ferramenta, em relação à sua pergunta, Mandetta, que eu agradeço, é aquilo que nós chamamos de política industrial e comércio exterior.
que as pessoas mais descuidadas não parecem que satanizaram isso no Brasil, quando o mundo inteiro faz. A substância do conflito estratégico dos americanos com os chineses é política industrial de comércio exterior. Como é que a gente faz? Primeiro, criar que os preços centrais da economia sejam favoráveis à produção e à exportação e não estimulantes da importação. Então, vamos ter clareza disso. Hoje, o empresário brasileiro trabalhou durante 30 anos, 26 anos para ser exato, com uma taxa de câmbio, que é um assunto que a gente tem que especializar para o povo entender, que favorece o importado entrar aqui e desfavorece o brasileiro que exporta. É preciso trabalhar com esse preço relativo de maneira a inverter o valor, como a China faz, e os americanos agora estão desvalorizando o dólar para ganhar competitividade. O segundo preço central é a taxa de juros, Eduardo. Essa coisa da austeridade fiscal é muito importante como meio. Mas hoje o grande câncer das contas públicas brasileiras é juro. E a taxa de juros brasileira é a maior do mundo há 26 anos. Nós precisamos criar uma condição de conta pública que essa taxa de juros desce a economia brasileira de maneira competitiva com o mundo. São as duas primeiras grandes providências. Depois você tem uma política tarifária. Você tem que olhar quais são os ganhos de escala, quais são os ganhos de financiamento dramaticamente barato que um chinês, que um europeu e que um americano tem e que o brasileiro não tem. Você desconta um duplicado de São Paulo a 42%, faz 10 anos que um industrial americano paga 0 por ano. Então é preciso fazer uma tarifa que compense isso se a União é o fator hostil à competitividade do Brasil. E alguns caminhos são óbvios. Primeiro, reter poupança. Vou terminar aqui. 4 complexos industriais onde nós já estamos gastando dinheiro, a maturidade tecnológica é muito boa e um desses setores você conhece bem, o setor do complexo industrial da saúde. Mas o complexo industrial do agronegócio, que importa mais da metade dos seus custos de produção, não tem sentido. O complexo industrial da defesa, outro dia, o Exército Brasileiro deu uma concorrência, foi anulada de tanta protesto que fizemos, e os chineses ganharam a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. E o complexo industrial da petróleo, gás e bioenergia, que o Brasil também está importando crescentes quantidades de gás de cozinha que chega em dólar para a mesa do trabalhador brasileiro. Bom, então, dentro dessa análise bem ampla, você tem o capital humano, que é uma das riquezas que o nosso país tem, e perde, a olhos vistos, perde os nossos 10% de melhores alunos, são perdidos por falta de uma política de introdução deles. O apagão da mão de obra técnica especializada, principalmente na inclusão digital, está batendo a nossa parte. O capital mineral, o capital estrutural que a gente tem, como vai explorá-lo? Agora, discordo um pouco dessa questão de protecionismo. Há que se fazer um debate sobre essa proteção artificial que acaba encarecendo e trazendo esse custo do Brasil nas alturas, dentre outras coisas, por conta de taxações. Nesse quesito, protecionismo versus fóruns multilaterais, que o mundo vem se abrir, excesso de capital no mundo, uma liquidez enorme aí fora, a gente atrair para cá, para geração de empregos, esse excesso de capital, essa liquidez absurda das multinacionais ou de outros que queiram vir, ela faz parte da tua visão de Brasil? Bom, nós não podemos fazer protecionismo para acomodar a ineficiência. Está muito longe do que eu estou falando. Nós temos que fazer uma política industrial de comércio exterior em linha com as melhores práticas do mundo, que compensem algumas, vamos dizer, assimetrias competitivas. Eu disse uma clara aqui. Primeiro, se o norte-americano se financia a 0 e o brasileiro a 42, e a culpa não é de ineficiência nenhuma, se eu deixar ele exposto a essa competição, o elemento financeiro vai destruí-lo. O Brasil tinha 1/3 da sua riqueza tirada da indústria. Hoje caiu de 10%. E sem indústria a gente não paga a conta. É completa ilusão que nós vamos pagar com bode, cabra, milho, minério de ferro in natura, a conta de microeletrônica, enfim. Então, a segunda assimetria é essa que você fala, é a questão tecnológica. A produtividade brasileira, meu caro Eduardo, não é problema de sistema tributário, que é muito ruim e ineficiente. A produtividade brasileira é que faz 20 anos que ninguém renova o parque fabril brasileiro. Por quê? Porque nós temos 1/3 de capacidade instalada, 1/4, há 10 anos ociosos. Eu tenho a capacidade de produzir 1.000 geladeiras, só vendo 750 há 10 anos. O que o estrangeiro vem fazer no Brasil? Ele vai embora, como a Ford foi, a Sony foi. E nós precisamos nos livrar dessas pseudo-verdades para entender com nossa inteligência o que está acontecendo. Muito obrigado, ministro Mandetta. Muito obrigado, ministro Ciro Gomes. Agora nós vamos para o terceiro bloco, que é exatamente com as mesmas regras desse segundo bloco. Continua o ping-pong entre os candidatos, que vão perguntar um ao outro.
as mesmas regras, 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pela ordem do sorteio, começa este bloco o governador Eduardo Leite. Vou perguntar ao Ciro. Então, Ciro, desenvolvimento do país, sem dúvida nenhuma, é uma obstinação tua e uma preocupação de todos os brasileiros, minha também. Botar esse país para crescer. Eu insisto que acho que evidentemente, o governo tem um papel, mas eu acho que é mais sobre criar um ambiente do que sobre, com artificialismos, fazer a economia crescer. E o ambiente vem também pela educação. O Ceará tem uma participação importante e um exemplo importante na educação básica, fundamental, mas diante da desesperança dos jovens que querem sair do Brasil, saiu uma pesquisa agora absurda de 50% dos jovens querendo deixar o Brasil, se pudessem, o ensino médio, especialmente, como é que tu enxergas aí para o futuro do país? A evasão escolar no ensino médio, que é a hora que se aperfeiçoa a educação e se prepara para a universidade ou para o trabalho, virou uma questão de crime contra a humanidade também no Brasil. Nós temos tantos crimes cometidos, a pandemia é o mais grave de todos, que a gente não está vendo isso. Chega a quase metade a evasão escolar. Por duas razões. Primeiro, a escola é muito ruim fisicamente. O professor mal estimulado, mal remunerado, as novas práticas pedagógicas que a economia do conhecimento permite a um garoto de 15, 16 anos, sabe, fazer a viagem de Pedro Álvares Cabral e descobrir o Brasil com óculos de VR, de realidade virtual, e ele está sendo obrigado a tomar banho, que na cidade é uma coisa muito chata, tomar o ônibus e ir assistir um professor se esfolando com a voz e com o giz na mão para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso. Então, a tragédia tem que ser resolvida qualificando a escola. Nós temos uma experiência, e ela vem de um grande gaúcho, né? O Leonel de Moura Brizola, que é uma inspiração para nós todos trabalhistas no Brasil, e já é metade das escolas do Ceará. Escola técnica, profissionalizante, em tempo integral. Porque nós percebemos com clareza que você tem que reter a criança e o adolescente na escola por prazer. E ali nós desenvolvemos todo um currículo que o garoto e a garota se sentem bem lá na escola. Eles não querem ir embora. Tem projeto de vida, por exemplo. Né? É uma coisa que vale a pena ver, quem puder dar uma olhadinha no Google. E nós chegamos ao ponto, e eu estou fazendo uma homenagem aos professores, não nada a ver comigo, porque isso é uma grande equipe de muita gente, mas homenagem todas aos professores, em que nós não podemos fazer para todo mundo. Fizemos o quê? Determinamos que as escolas de tempo integral, com essa qualidade, onde a evasão cai de 1%, só pudessem ser acessadas prioritariamente ou exclusivamente por alunos pobres, vindos da escola pública. O Ministério Público nos obrigou, em ambiente da melhor norma, porque o Estado tem que ser igual para todos, nos obrigou e fizemos um TAC, um termo de ajuste de conduta, criando uma cota para os ricos, os egressos da escola privada. Parece mentira e vale a pena conferir no Google, mas essa é a saída, qualificar a escola, preparar o garoto para a vida, para disputar a universidade, para disputar a vaga do emprego, ou para ser empreendedor. Vai ter um grande problema aí pela frente, porque se já tinha dificuldade do jovem ver sentido no ensino médio antes da pandemia, depois ainda mais, né, porque desconectou com a sua escola. Né? Alguns não lembram, talvez, nem o nome da escola deles, os professores, os colegas, diante dessa desconexão que a pandemia gerou. Então, vai ter que ter um foco em atrair novamente esse jovem, fazendo justamente cursos em períodos curtos de microcertificações técnicas para poder viabilizar o sentido para os jovens no ensino médio, sem dúvida nenhuma. O foco nessa recuperação dos jovens também deve envolver, além de habilidade e competência para o que a economia vai exigir deles, mercado de trabalho, também capacitação socioemocional, porque as relações estão completamente deterioradas e o futuro que os aguarda ainda vai ser de muitas incertezas. Né? Então, a capacidade de eles lidarem com as pressões psicológicas também vai ter que ser treinada dentro da escola para que eles possam suportar esse mundo de mudanças que vem pela frente, extinguindo trabalhos e fazendo com que eles tenham que se preparar para ter várias profissões ao longo das suas vidas. Né? Bom, é evidente que o caminho é esse, é fazer da escola um lugar atraente. Mas se a gente tiver que fazer uma opção cirúrgica, a aposta tem que ser no professor. Nós não podemos imaginar uma conversão de multidões, são 50 milhões de jovens no Brasil, que teoricamente deveriam ou estar trabalhando ou ir estudando. Mas são 50 milhões, se nós alargarmos a faixa da juventude para alcançar os 2 jovens
né, ilustres competidores aqui, competidores não, colaboradores de um debate, né, em favor do Brasil. Mas veja, a chave é o professor. Nós temos que requalificar esse professor, dar a ele a ferramentaria da economia do conhecimento, e é preciso fazê-lo em atenção aos estímulos. Porque, francamente, né, o salário que se paga ao conjunto dos professores brasileiros, por média, não é razoável. Não é razoável. E os estados e municípios estão exauridos, o que supõe que talvez nós tenhamos que estender também para o ensino médio uma política central de governo aos moldes do Fundeb. E isso é uma coisa que eu quero discutir. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Eduardo Leite. O próximo agora a fazer a pergunta é o ex-ministro da Saúde, Mandetta. Então eu pergunto para o Eduardo. Não é isso? É isso. Oi, Eduardo. Agora é sim, comigo. Eduardo, Agora é é contigo. Coisa boa quando a gente debate ao mesmo tempo que concorda, discorda e vê que os pontos de convergência são maiores do que os de divergência. Mas, Eduardo, a gente fez uma porta de entrada até organizada e ampla para o enfrentamento da pobreza, que é o Bolsa Família. Grande, como se fosse um funil. É um direito da pessoa não ser pobre. É um direito, isso a gente tem que ter, e são várias as expressões de pobreza na habitação, no acesso à saúde, na educação, e claramente não há uma receita única para acabar com a pobreza. Agora, o Brasil quer essa geração permanente ali dentro, ou ele quer comemorar a superação da pobreza? Quais são as principais avenidas de oportunidades dentro desse programa para a superação da pobreza e a cidadania plena, na tua visão? Você sabe, Mandetta, que esses tempos, dando uma entrevista para a Gabriela Prioli, ela me perguntou justamente, é mais importante o ponto de partida ou a linha de chegada? Digo, olha, na verdade, não tem uma partida por começar, né? O jogo já está rolando. E tem gente começando e tem gente que já partiu há mais tempo e não teve as condições necessárias de educação, não só de educação, o nível de saneamento básico na sua comunidade deixa essa pessoa mais doente, por exemplo, e afasta ela do mercado de trabalho. A habitação dela é precária e indigna. Então é natural que o governo, num país que tem um abismo como o nosso, tenha um papel, sim, de promoção social, de combate às desigualdades. Não tem como achar que, num país como o Brasil, o mercado vai se encarregar de tudo. É muito importante que a gente possa conciliar uma visão de liberar energia para quem quer empreender e pode empreender e tem vocação empreendedora. Isso significa reduzir burocracia, como eu falei, a carga tributária a partir de um Estado que diminua o seu tamanho, o seu peso e possa, então, aliviar o peso sobre os ombros do contribuinte. Isso é importante, mas, de outro lado, tem um papel o Estado, sim, estender a mão e ajudar aqueles que não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. Vamos falar a verdade. A gente está passando por um momento de revolução tecnológica, muda completamente a forma como as pessoas se relacionam, as profissões estão mudando, né? E a gente vai ter uma série de pessoas que vão ter mais dificuldade de inserção nesse mercado de trabalho. A gente tem que capacitar jovens para que não percam o bonde da história e tenham as habilidades e competências que vão ser exigidas deles para formatação de sistemas, desenvolvimento de softwares, programas, no que vai se abrir de oportunidades nessa nova economia, mas tem uma parcela da população que poderia desenvolver atividades mecânicas que, infelizmente, a gente vê, infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, nesta revolução tecnológica sendo substituídos por robôs. Então, haverá um papel do Estado, sim, em mitigação desses efeitos dessa transformação econômica e tecnológica, que vai exigir apoio com transferência de renda, buscando a emancipação, mas é impossível a gente conseguir viabilizar a emancipação para todos. Parece que é consenso que não dá para continuar medindo pobreza somente pela renda. A gente teve uma presidente que fez um decreto de que aquele valor mínimo já não era mais miséria. Tem expressões dessa pobreza. O acesso à educação, à saúde, à habitação, isso vem tudo junto. As pobrezas têm diferenças regionais. Em alguns locais, o cooperativismo ele vem como uma força de organização do trabalho e promove uma verdadeira revolução no local, a vocação daquele local.
Por isso a gente defende muito a entrada da inteligência social, da ciência também dentro dessa política de transformação. Onde é que estão os nossos pensadores, os nossos sociólogos, os geradores? Onde é que se mede a performance para que a gente promova esse cidadão? Imagina a alegria de uma família com um diploma, com uma carteira assinada, com uma alforria para não ser manipulado politicamente, como tem sido a manipulação política. Eu aumento um pouco mais o Bolsa Família, portanto, agora eu vou mudar o nome do programa. Mas cadê o cerne do cidadão ter o direito de sair da condição de pobreza e deixar de ser explorado politicamente? A própria pandemia, né, Mandetta, ela mostrou aí o quanto que é importante programas de transferência de renda, o auxílio emergencial se fez necessário, mas a gente fala muito sobre os problemas de corrupção do Brasil e eles precisam ser enfrentados. O Brasil tem um problema de integridade, né? A gente precisa reforçar a integridade, mas também precisa trabalhar na lógica de redução de desperdícios. Como o governo se viu diante da necessidade de emergencialmente transferir dinheiro para a população, muita gente ficou de fora. Só para dar um exemplo, lá no Rio Grande do Sul, várias famílias que ficaram fora não estão no Bolsa Família, mas estão no Cadastro Único, não receberam auxílio emergencial. Nós providenciamos com recursos do Estado para essas famílias, um auxílio emergencial gaúcho, e muitas pessoas que não deveriam receber, receberam. Então, se perdeu o dinheiro de um lado também. Então, a gente precisa aproveitar esse aprendizado do auxílio emergencial até para a gente poder reforçar programas que a gente garanta proteção para autônomos, as pessoas que têm as suas rendas, né, através de serviços autônomos, trabalho autônomo, que não estão protegidas em fundo de garantia, que não estão nos cadastros oficiais. A gente precisa trazer elas para dentro do jogo para estarem protegidas para oscilações de renda forte por pandemia ou por outra situação qualquer que apresente no futuro. Ministro Ciro Gomes. Meu caro Mandetta, a semana passada, vou ficar nesse ponto que eu acho que talvez o mais grave de todos que você trouxe para o Eduardo. Semana passada foi divulgada uma pesquisa em que 1% dos brasileiros tem quase a metade de toda a riqueza do Brasil. A Oxfam diz que 5 pessoas, os dedos de uma mão, têm hoje a fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E o sistema de impostos e o sistema previdenciário brasileiro cobram muito mais proporcionalmente dos pobres e da classe média do que dos ricos. Como é que a gente resolve essa parada, meu amigo? Essa é a discussão hoje permanente, que está na semana, né? Uma pseudo-reforma tributária enviesada, sem a discussão apropriada, o parlamento tentando fazer essa discussão nos últimos 10 anos e sempre caindo na mesma vala. Quando se chega perto dessa distorção, que é uma carga tributária de quase 34%, mas injusta, complicada, demorada, que carrega em cima de bens que a gente não pode fugir, como energia, gasolina, tudo que você não pode sair, é ali que vai a fúria tributária. E naqueles que são os grandes detentores que estão fora, você tem isenção tributária, você tem não se chega até lá, elisão tributária. Agora, vejo algumas respostas muito simplistas. Vamos taxar as grandes fortunas. O que parece, num primeiro momento, você fala, ótimo, vamos taxar as grandes fortunas. Procura-se no mundo quais são os parâmetros. Aonde que esse capital iria? Esse tipo de tributo, ele é fácil de ser implantado? Tem facilidade de ser medido? Qual é o nível desse sarrafo? Se ele for, esse pessoal não leva esse dinheiro para fora? E se você está dentro de um setor que você eventualmente recai na classe média mais uma vez sobre pena de falar esse aqui é uma grande fortuna, porque comparado com a nossa grande pobreza, com a nossa grande miséria, isso passa a ser uma grande fortuna. A inteligência tributária para calibrar, ela tem que ser dada pelo presidente. Não se pode mais aumentar essa carga tributária, ela está no limite. É dali, agora, regular, dar uma lógica fiscal aonde a gente saia não desse dinheiro ir para um paraíso fiscal, mas para a gente deixar de ser um inferno fiscal, como está hoje dentro da carga tributária brasileira e a maneira. A pessoa vai abrir um empreendimento, a primeira coisa que ela tem que procurar é um contador para saber como que ela se protege desse emaranhado, desse arame farpado novelo tributário. Então, eu acho que teto de 34 e aqui embaixo calibrar, jogar esse imposto também para alcançar esse, mas sem fazer isso somente no verniz da grande fortuna.
Bom, nós temos aqui dois guias para nos ajudar a sair desse debate que é extremamente passional no Brasil, mas um são as melhores práticas internacionais, né? E o outro, a inteligência universitária. O Brasil precisa trazer a experiência do mundo, que tem êxito, e trazer a inteligência técnica para fazer. E há uma inteligência técnica na Receita Federal Brasileira, com quem eu me relaciono muito bem. Daí saem algumas obviedades. Se você pegar a comparação do sistema tributário brasileiro, aqui uma dona de casa, ao fazer uma ligação num pré-pago de celular, está pagando ao redor de 40% de carga tributária sem nem adquirir a consciência de que está sendo onerada nisso, que é a tributação indireta do consumo, completamente fora dos padrões. E no mundo, a tributação sobre patrimônio e renda é que tende a ser progressiva. Vamos tomar clareza. Se a gente fizer um tributo sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, arrecadando só meio ponto percentual a 1 ponto percentual, a trava do IOF na fuga de capitais daria na mesma coisa. Não haverá fuga de capitais, isso acontece no mundo inteiro. Mas o mais importante, no caso brasileiro, é a tributação sobre lucros e dividendos. De tanto falar, só o Brasil e a Estônia não cobram, agora parece que o Guedes acordou e vai propor, com muitas e graves distorções, porque eu cobrei quando eu fui ministro da Fazenda e foi revogado pelo Fernando Henrique e pelo Lula. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Como eu fiz também, acho que devemos fazer no Brasil, uma progressividade maior do imposto de renda. A alíquota maior para quem ganha R$1 milhão, acabando com a fuga da pejotização, e uma alíquota menor para quem ganha R$2.000, R$2.050, que hoje paga 15%, que é uma aberração. Só não podemos cair na vala de, pela justificativa, achar meios. Eu me lembro da CPMF, eu me lembro do doutor Adib Jatemi, como se fosse hoje, passando de porta em porta no Congresso, preciso de um tributo para a saúde. Louvável, doutor Adib. Vamos criar uma contribuição CPMF na época, que vai ser, era 0. Era 25, bem pouquinho. 0,25. Era bem pouquinho, 0,25 no começo, quando ela começa. Depois ela subiu um pouco. A saúde era financiada por 16 bi. Ele falou, vou botar mais 16, ficaremos com 32. O dinheiro da CPMF foram os 16 bi para a saúde, mas os 16 bi, que eram de outros impostos, foram retirados. Quer dizer, há que se ter claro que a reforma tributária ela tem que vir junto de o que vai financiar o quê. A desvinculação das receitas da União em cima da Seguridade Social é um capítulo enorme dessa discussão, que não está abarcada. Se deixar só na mão do Paulo Guedes nessa reforma, isso aprofunda, porque na cabeça dele não existem pessoas, só números. Então, a reforma tributária tem que vir junto com justiça tributária ancorada nas políticas do nosso contrato social constitucional. Muito obrigado, Mandetta. Muito obrigado, Ciro. Agora nós vamos para nosso quarto e último bloco, o bloco da conclusão. Cada convidado terá 2 minutos para fazer a sua conclusão. Pela ordem do sorteio, o primeiro a falar é o Ciro Gomes. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, vive hoje a sua pior crise em toda a história. Houve muitas crises na história brasileira, mas o acúmulo desse genocídio, o desastre social e econômico e o desastre moral que apodreceu a política praticamente em todos os flancos tradicionais, afirmam claramente para nós que nós estamos diante da pior crise de toda a nossa história. Eu quero dizer a vocês, agradecendo o privilégio que o Estadão nos permitiu, agradecendo ao Mandetta, agradecendo ao governador Eduardo, ao Eduardo, né, por essa possibilidade. Se nós repetirmos os mesmos remédios, as mesmas personagens, não há nenhuma razão para supor que nós vamos sair desse desastre para o qual chegamos. E o problema brasileiro não é trocar Chico, Manuel ou Maria. Eu tenho tentado demonstrar isso com clareza. O Brasil, entre os anos 30 e os anos 80, e o ano 80, para ser específico, foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial, Mandetta. Nós chegamos a crescer uma média próxima de 7% ao ano. Ora, o chão é o mesmo, mais pródigo e generoso do que jamais foi, porque agora temos uma província mineral descoberta pela Vale do Rio Doce, mapeada, temos petróleo a não contar, que não tinha na época. O povo extraordinário, a quem se dando a oportunidade, já mostrou ser capaz de qualquer superação, o povo brasileiro, é o mesmo. O que está fracassando é a política. E isso é uma tragédia porque falta ao Brasil projeto, é uma obsessão que eu quero repartir com as pessoas. Só uma ideia de projeto, que é o que é um projeto? É a gente se reunir, como estamos fazendo aqui, cada um de nós tem suas diferenças, suas compreensões de vida, suas experiências, mas a gente trabalhar junto com a nossa inteligência para descobrir a doença. Não há remédio que cure
sabe? Uma doença que você não tem o diagnóstico correto. Se a gente seguir repetindo esses truísmos de que falta ao Brasil fazer o manual do bom moço internacional, que nós vamos ser socorridos pelo dinheiro estrangeiro, nunca houve isso na história da humanidade. Olha que coisa chocante que eu estou dizendo. Jamais se sustentou desenvolvimento com o dinheiro dos outros. A tarefa é nossa e há como se fazer. Muito obrigado, Ciro. O próximo agora a fazer o seu encerramento é o Mandetta. Bom, gente, acho que primeiro agradecer ao Estadão, ao Luiz Felipe e às lideranças políticas, públicas, ao Ciro, ao Eduardo, e demonstrar que é com diálogo. É isso aqui, é civilidade. Nós passamos aí, nesse passado recente, nesses últimos 20 anos, um período muito difícil. Nós empobrecemos, nós herdamos daquela época, daquela confusão, 13 milhões de desempregados no governo Dilma, um escândalo de roubalheira sem fim. Fomos em 2018, vimos algumas bandeiras que nos pareciam claras, como combater corrupção, crime organizado, olha a questão da segurança, que nós não tocamos aqui hoje, que é um tema importante para a economia e Covid. Passamos por uma proposta de melhorar a imagem do Brasil, vamos atrás de recuperar a nossa autoestima e recebemos frustração. A gente está vendo esse povo desiludido. A gente vê aqui, acho que todos vocês veem nessas conversas que estão tendo com as pessoas desamparadas, desacreditando. Olha para Brasília, só vê confusão, só vê coisa ruim. Não é possível e não é admissível que a nossa geração não vá se colocar em pé e dizer: chega, esse Brasil não é o Brasil que pode ser, que tem caminho, que tem união, que tem gente que está afim de fazer, que tem pressa para fazer, que tem necessidade de fazer. Esse é o país feito pelos imigrantes, pelo povo que veio para cá, pelos índios que estavam aqui, que receberam, quase sempre com diálogo, com acordos, com injustiças históricas. É a nossa vida, é o nosso DNA que está ali, a diáspora africana forçada. Esse país tem que se encontrar no respeito, no diálogo, sem ódio, sem agressão, sem violência contra a imprensa, que está aqui hoje fazendo um papel que é legítimo e democrático, protegendo a democracia, que está, sim, com vários sinais de risco. Então, esse momento é um momento para todo mundo parar, pensar, família, fé em Deus. Isso aqui tem, sim, a opção da gente deixar de ver nossos filhos pegar aeroporto para ir embora, ou gente desesperada cometendo todo tipo de desatino. A gente sabe que a gente pode, e eu tenho certeza que daqui vai sempre sair diálogo, respeito e união, inclusive união política. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado, Ciro, Mandetta. Eu tenho 36 anos. Tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade aos 27 e governador eleito aos 33. E eu não consigo me conformar que o Brasil tenha 50% dos jovens querendo sair do país porque não acreditam no futuro do Brasil. Não tem como a gente se conformar com isso, mas eu não quero apenas que o Brasil resgate a esperança do jovem, eu quero o conforto dos mais velhos de que eles vão ver esse país dar certo também. E a gente tem enormes possibilidades. Como a gente falou, o tema do meio ambiente é central no mundo. E se o Brasil quer estar no centro do mundo, a gente precisa tratar o meio ambiente no Brasil como deve ser tratado, com cuidado e não com desprezo. A gente tem que resgatar a esperança das pessoas na política para que elas deixem de acreditar naquilo que fizeram a muitas pessoas acreditar, que a eficiência é da direita, que a sensibilidade social é da esquerda. Por isso que a gente precisa retomar o debate no centro, mas não apenas um centro que busque estar bem com todo mundo. O Brasil precisa de um centro avante, um centro para frente, com um propósito, com convicção do que tem que ser feito e defendendo essas convicções sem passar por cima de ninguém. Eu acredito que é possível, sim, aliar, e eu busco aliar isso no governo que faço no Rio Grande do Sul, eficiência da máquina pública, com ajuste nas contas, para buscar equilíbrio da receita e da despesa, privatizações, modernização da máquina pública, de um lado, que as contas entraram em equilíbrio por conta dessas ações, com, do outro lado, ações de proteção social, de apoio a quem mais precisa, de respeito à diversidade. A gente tem um povo com uma diversidade linda, gente diferente, isso nos torna mais criativos
e não só do lado do meio ambiente, desmatamos a nossa rica biodiversidade, as nossas florestas, do lado humano, nós podamos a nossa gente, desestimulando a diversidade. Chega, nós podemos fazer certamente um país que coloca a sua energia não em destruir um ao outro, mas em construir algo de novo para o futuro. Muito obrigado, Eduardo Leite. Em nome do Estadão e a vocês que nos acompanharam durante esse debate, eu gostaria muito de agradecer ao Ciro Gomes, ao Eduardo Leite, ao Mandetta, que deram prova de civilidade, diálogo. É por aí que nós vamos desenvolver o nosso projeto de país. É por aí que nós vamos ter solução sem atalhos para resolver os reais problemas que colocaram o Brasil nesse atoleiro do desemprego, da renda baixa e principalmente da estagnação econômica. Isso é fruto do populismo de esquerda e de direita. E o que vocês hoje mostraram é um ato maravilhoso de que há diálogo e que a saída é por meio do centro democrático, discutindo os reais problemas, enfrentando os reais problemas do Brasil para resgatar a esperança dos brasileiros no seu país. Muito obrigado a vocês e até o próximo debate. Valeu. Obrigado a todos vocês. Legal. Bom dia.